sucesso, né, atinge essa realização profissional, essa realização pessoal, passando por cima de outras pessoas, né, trapaceando, e assim conseguem o seu objetivo. Mas o que eu quero trazer nessa noite para você que chegou aqui? Independente daquilo que você irá alcançar, né, Deus, Ele vê em você diferente da sociedade. Deus, Ele vê um homem, Ele vê uma mulher bem realizada, com sucesso, diferente da sociedade. Enquanto a sociedade é dinheiro, fama, poder, Deus, Ele quer ver você ser obediente à palavra de Deus, servindo ao Senhor, ser humilde. Isso é um homem ou uma mulher, né, bem sucedida aos olhos de Deus. Não é o que a sociedade traz hoje, uma pessoa bem sucedida. E Deus, Ele fala em Miqueias que para ser uma mulher, um homem de Deus bem sucedido, Ele diz assim, em 6:8, não precisa abrir, porque eu vou entrar em outro versículo, diz assim, que o Senhor pede de ti que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com Deus. Se você fizer isso, você vai ser bem sucedido. Você vai ser uma pessoa vitoriosa. E o homem que deseja isso deve se humilhar, né? Deve obedecer seus mandamentos. E a Bíblia, como eu falei antes, ela é um manual de Deus para o homem. Quando eu falo homem, eu me refiro à mulher também. E nela contém várias passagens, vários personagens de pessoas que foram vitoriosas. Algumas conseguiram vitórias, mas devido à desobediência, devido ao pecado, perderam tudo. Mas o que eu quero trazer nessa noite é de um homem, de um jovem bastante vitorioso, né? Que eu procuro viver como esse homem viveu, né? E o nome dele é Daniel. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Eu queria que quem pudesse abrir a sua Bíblia em Daniel 6, capítulo 10. Vou dar uma dica para você ser vitorioso. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Amém? Acharam? Amém. Daniel 6, versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Quer ter uma vida de sucesso? Quer ter uma vida vitoriosa? Crie intimidade com Deus. Daniel, ele era um jovem, um homem, e a Bíblia fala que ele costumava, né, de costume ele tinha esse hábito, de 3 vezes ao dia se ajoelhar e buscar a presença de Deus, de conversar com Deus. Porque oração nada menos do que conversa, né? E quanto mais nós conversamos com alguém, mais intimidade nós vamos ter. Se eu converso pouco com o pastor, eu vou ter pouca intimidade com o pastor. Se eu converso muito com o pastor, eu vou criar uma intimidade com ele. E assim, Daniel, ele criou uma intimidade com Deus, porque ele buscava o Senhor. Então, o primeiro passo que eu vejo para você ter uma vida vitoriosa é ser dependente de Deus. Ele dependia de Deus. Ele buscava o Senhor. E essa busca a Deus criou em Daniel uma intimidade, né? Criou uma intimidade com Deus. E voltando para os dias de hoje, a gente
gente sabe que desde que o homem pecou no Jardim do Éden, desde que o homem errou no Jardim do Éden, o ser humano entrou numa vida de competição. E essas competições começam bem cedo. Começam na escola, de você entrar numa boa escola, começa numa faculdade, começa no emprego, de você conseguir um bom emprego. Ou seja, para conseguir algo bom na vida profissional, é necessário competir. É necessário competição. E cada dia mais, essa disputa é acirrada. Hoje, para você ter um bom emprego, você tem que estudar mais, você tem que se dedicar mais, você tem que fazer cursos. Hoje, no futebol, para você ser um grande jogador, você tem que treinar muito, se doar ao máximo, porque senão outras pessoas vêm e tomam o seu espaço. E com Daniel, eu aprendo muito com esse homem. Por que eu aprendo muito com esse homem? Porque Daniel, a Bíblia relata que com 17 ou 18 anos, ele se vê numa situação delicada na sua vida. Ele vê a sua cidade sendo destruída, ele vê as pessoas roubarem as suas posses, as suas coisas, e mais. A Bíblia fala que o rei Nabucodonosor manda levar alguns jovens inteligentes, jovens que tivessem boa aparência, jovens sem defeitos. E dentre esses jovens, Daniel estava. E Daniel, novo, jovem, vai para uma terra diferente, vai para uma terra estrangeira, vai para uma terra totalmente diferente da qual ele não havia ainda estado. Porque antes, ele vivia junto aos pais, provavelmente com os pais. Ele era ensinado na doutrina cristã, na doutrina dos mandamentos de Deus. E com 17, 18 anos, ele sai dessa cidade e vai para uma outra cidade. E a Bíblia fala que o rei começa a ensinar os costumes, começa a ensinar a língua, começa a ensinar as letras. E a Bíblia fala que Daniel começa a viver num mundo diferente. Ele estava sendo ensinado a mudar a sua maneira de criação. Mas a Bíblia fala que Daniel, em determinado momento, ele não aceitou as comidas que eram oferecidas a ele. Eram comidas sacrificadas. E Daniel não aceitou isso. E trazendo para os dias atuais, trazendo para a minha vida, todo mundo aqui, um dia sai dos seus pais. Todo mundo um dia tem que sair debaixo das asas dos pais. E quando nós saímos das asas dos nossos pais, das asas dos nossos responsáveis, o mundo aí fora tenta ensinar coisas que aparentemente são boas, mas na verdade não são. O jovem, com 14 anos, está ali com o pai, está ali com o tio, está ali com o irmão. Mas quando chega a certa idade, o jovem normalmente quer aproveitar as coisas que o mundo aí fora tem a oferecer. O que o mundo aí fora tem a oferecer? Tem a oferecer bebida, tem a oferecer drogas, tem a oferecer prostituição. Isso é que o mundo aí fora tem a oferecer. E muitas vezes, jovens chegam a experimentar essas coisas. Jovens chegam a vivenciar, a se contaminar com isso. Por que chegam a se contaminar? Porque muitas vezes não têm a oportunidade de estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Hoje, vocês que são jovens, saibam de uma coisa: vocês são muito não é sortudos, vocês têm um privilégio de estar aqui hoje escutando a palavra de Deus, sabendo que Deus é bom, que Deus é o melhor para vocês. Não é aí fora. Aí fora é tudo passageiro. Aí fora
bebida, drogas, prostituição, tudo isso só vai levar, infelizmente, a caminho de morte. Eu, quando eu tinha 16, 17 anos, eu não conhecia Deus. Eu conhecia os meus pais, eu conhecia os ensinos dos meus pais, mas chegou um determinado momento que eu quis experimentar as coisas do mundo. E eu vi que é ruim as coisas do mundo. Porque, infelizmente, alguns amigos que na verdade não eram amigos, começaram a me oferecer bebida, oferecer cigarro. Aí depois disso começa a ter drogas. E hoje, cada dia mais, isso parece comum. Mas não é comum. Isso é errado, faz mal. Você vai sofrer, sua família vai sofrer. Hoje muitos colegas meus, infelizmente, ficaram presos ou perderam as suas vidas. Por quê? Porque as coisas do mundo parecem ser boas, mas não são. O que é bom é estar dentro de uma igreja. O que é bom é estar louvando a Deus. O que é bom é estar dentro dos caminhos do Senhor. O que é bom é seguir a palavra de Deus. Quer ter uma vida de sucesso? Quer ter uma vida vitoriosa? Siga os mandamentos do Senhor. Siga a palavra de Deus. É fácil? Não é fácil. Não é fácil porque lá fora há muita coisa fácil a ser dada. Mas com Daniel eu aprendo que é possível você lá fora não se contaminar com as coisas do mundo. Daniel, ele não aceitou as comidas, ele não aceitou aquilo que iria fazer mal. Daniel foi firme, foi obediente à palavra de Deus. Você que é jovem, seja obediente à palavra de Deus, porque lá na frente você vai ver a vitória. Não ceda ao pecado, não ceda aos prazeres do mundo. Daniel não cedeu. Daniel, mesmo jovem, ele poderia muito bem se desesperar, porque ele estava longe dos pais, ele estava longe do seu convívio. Mas Daniel, em momento algum, ele cedeu. Eu acredito que Daniel, ele tinha um sonho no coração. Porque todo jovem tem que ter sonhos. Todo homem ou mulher tem que ter sonho. E tem que lutar por esse sonho. Independente da situação. Daniel estava numa situação contrária. Ele poderia muito bem. Estou longe do meu pai. Estou longe da igreja. Estou do lado de fora. Poderia muito bem aceitar, desistir, falar: não, aqui Deus não está vendo, aqui Deus não está aqui, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso me drogar, eu posso me prostituir, porque Deus não está vendo. Mas Daniel não pensou assim. Daniel foi fiel, mesmo num lugar diferente. Você que está aqui nessa noite, quer ter vitória? Seja fiel em todos os lugares. Seja fiel no emprego. Seja fiel na escola. Seja fiel a partir do momento que você colocar o pé aí para fora. Porque Deus, Ele se agrada daqueles que obedecem, daqueles que são fiéis. Mas ser fiel a Deus quer dizer que não passa luta? Passa luta. A vida de Daniel me mostra que você sendo fiel, você vai passar luta. Mas uma coisa é certa, você vai ter vitória. E a vitória não é pequena, a vitória é grande. Daniel, ele foi fiel ao Senhor novo. E chegou a determinado momento em sua vida que o rei deu um cargo para Daniel.
E Daniel, servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, tendo um cargo importante no reinado, as pessoas começaram a invejá-lo. E a Bíblia fala que esses invejosos fizeram de tudo para acusar Daniel. Esses invejosos, a Bíblia fala que foram até o rei, falaram com o rei que Daniel orava muito, que Daniel se ajoelhava ao Deus dele. E falaram para fazer um decreto. Resumindo a história, esse rei aceitou fazer um decreto, e quando Daniel orava ao Senhor, ele foi pego e foi jogado na cova dos leões. Ou seja, na nossa vida, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós obedecemos ao Senhor, o sucesso começa a acompanhar. Começa a acompanhar. E quando você começa a ser bem sucedido, quando você começa a ser abençoado, muitas pessoas levantam com inveja. Eu, no meu caso, no meu trabalho, a gente tem um time, tem um grupo, e muitas vezes, quando o jogador começa a se destacar, porque é normal isso, é normal que a imprensa, a torcida, eleja um jogador ou outro, né? E no meio do futebol, infelizmente, há muitos ciúmes, né? Há muita vaidade, né? Normalmente, quando um compra um carro, o outro jogador quer comprar um carro melhor. Um cara tem relógio, o outro quer comprar um relógio melhor. Usa os correntão de ouro, daqui a pouco o outro aparece para se mostrar falando que é melhor. E no meu caso, falando de mim, teve um ano aqui no esporte que teve um jogador que começou a pegar no meu pé. O jogador começou a pegar no meu pé, e teve um jogo que eu estava a ponto de perder a paciência. E eu sou um cara tranquilo, muito sossegado. Mas esse cara estava tão chato, estava tão pegajoso, que toda hora ele reclamava comigo. E chegou um momento que eu concentrava com um irmão em Cristo, e eu falei para esse irmão em Cristo, ó, se esse cara começar a falar de novo, a querer jogar a torcida contra mim, eu vou brigar com esse cara. Aí meu amigo falou, meu irmão falou, que você não briga nada, você é bolão, para com isso. Eu falei, não estou aguentando mais. Daí na hora já vem pensamento de briga, né? Aí eu pensei comigo, não é isso que é o certo. Aí fui nas escrituras, Deus começou a falar comigo, né? E veio uma palavra para mim sobre Isaac. E Isaac, ele estava no deserto, e ele abria os poços, e as pessoas, os filisteus, iam lá e tampavam os seus poços, né? Isaac abria um poço, os filisteus tampavam. Isaac abria outro, e os caras tampavam. E os caras tampavam porque tinham inveja de Isaac. E lendo a história, o final dela é que Isaac não se revoltou contra aqueles filisteus. Isaac simplesmente deixou que Deus agisse. E aquilo entrou no meu coração, falou, não, eu não vou agir com as minhas forças, com as minhas próprias forças. É Deus que vai agir na minha vida. E teve no jogo seguinte, esse jogador reclamou, e eu, calmo, fiquei sereno, fiquei tranquilo. Aí quando chegou no final do ano, esse jogador não permaneceu no clube. Ou seja, a nossa luta, a sua luta, não é a sua mão, não é a sua força que você vai ter que combater. É Deus que age por você. Deus agiu comigo. Deus agiu comigo porque começou a haver pessoas que começaram a ter inveja. Porque assim como Daniel, quando colocou num cargo grande, a inveja veio, mas Daniel, a Bíblia fala que Daniel foi vitorioso, porque os leões
não machucaram. E quem foi machucado foi justamente as pessoas que acusaram Daniel. Ou seja, na vida de um homem obediente a Deus, um homem que segue a palavra de Deus, você vai ter vitórias. Mas durante essas vitórias vão haver lutas. E essas lutas, certamente, você vai vencer. Porque você estando em Cristo, você vai ser mais do que vencedor. Não adianta ninguém se levantar, porque as pessoas que se levantam para cair. Daniel me mostra que para ser uma pessoa vitoriosa é necessário obediência à palavra de Deus. Daniel foi obediente e, em consequência dessa obediência, a Bíblia fala que Daniel, o reinado dele prosperou, ou seja, ele foi próspero. As pessoas que estavam em volta dele foram prósperos. Ou seja, você pode ser abençoado, você pode ser próspero, mas ande no caminho do Senhor. Amém. Não se desvie dos caminhos do Senhor. Ou caso você já tenha se desviado, volte para os caminhos do Senhor. Volte, porque esse é o melhor caminho. Graças a Deus, na minha área profissional, Deus tem realizado grandes proezas. Desde o dia em que aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, Deus começou a operar milagres. O primeiro milagre que Deus operou foi o meu casamento. Porque até então, eu e minha esposa, nós era um casal que brigávamos muito. Mas a partir do momento que eu deixei Deus entrar no meu coração, deixei Deus entrar na minha vida, deixei Deus tomar conta da minha vida e dos meus passos, Deus começou a fazer grandes coisas. E uma dessas coisas foi o meu casamento com a minha esposa. Porque se eu não tivesse deixado o Senhor Jesus tomar conta da minha vida, hoje, certamente, eu não estaria com a minha esposa. Ou seja, é muito bom servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. É luta. Mas, no final, é vitória. Não tem como você perder seguindo a Cristo. Não tem como. Eu, quando deixei o Senhor tomar conta da minha vida, Deus começou a me levar para os lugares onde Ele queria, não eu. Porque muitas vezes nós achamos que pela nossa força nós vamos conseguir algo, mas não é assim. Com Deus é diferente. Com Deus, Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele sabe aquilo que você precisa. Eu, quando entreguei a minha vida ao Senhor, eu estava num grande clube, no clube de São Paulo. Eu sou de São Paulo. E eu achava que, entregando a minha vida ao Senhor, o Senhor iria prosperar na minha vida em São Paulo. Mas não foi assim. A minha vida abençoada profissionalmente, a minha vida de sucesso na minha área profissional, não foi São Paulo, onde eu achava que iria ser, mas foi aqui em Recife, aqui nessa cidade abençoada. Ou seja, os planos do Senhor são maiores do que o nosso. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Muitas vezes nós sonhamos, planejamos, mas o realizar é de Deus. E o realizar de Deus é sempre o melhor. O realizar de Deus na nossa vida, na vida do homem e da mulher, é sempre o melhor. Faça planos, faça sonhos, busque aquilo que você deseja, busque aquilo que você colocou no seu coração. Mas saiba de uma coisa: ponha o Senhor na frente. Ponha o Senhor na frente. Graças a Deus, aqui em Recife,
Eu tive 6 títulos, né? Título de cidadão pernambucano, título de cidadão recifense. Eu glorifico a Deus tudo isso, porque foi uma conquista, foi algo que eu busquei, que eu sonhei. Mas a minha maior felicidade, o meu maior prêmio é ser servo do Senhor. É bom vencer, é ótimo. Inclusive a gente vai impulsar esse título aí, viu? E o pastor vai virar esporte. É bom buscar isso, é bom. Isso traz muitas coisas para o ego, traz coisas para a família, mas nada se compara, nada mesmo se compara com o título que está assinado lá, Cidadão dos Céus. Esse é o título. E esse é o título. Esse é o título, o sucesso que todo ser humano tem que correr, tem que ir em busca. Né? Porque o homem que tem bom sucesso na vida, o homem de Deus que tem bom sucesso, né, é aquele que permite Deus dirigir seus passos em qualquer situação. Deixe Deus dirigir seus passos. Talvez você possa estar passando por alguma dificuldade, passando por algum sofrimento, mas deixe Deus na sua vida. Não ache que Deus tenha se esquecido de você. Eu, da minha área profissional, eu demorei muito para conseguir o reconhecimento. Hoje, as pessoas quando vão em busca de ser jogador de futebol, as pessoas com 19, 20, 21, 22 anos, muitas já são reconhecidas, já conseguem a sua área financeira ser realizada, já conseguem muitas coisas, mas a minha vida demorou. Eu fui ser reconhecido praticamente uns 30 anos de idade. Né? E para o futebol, isso já é uma coisa, já é uma idade já avançada, já é uma idade já velha. Mas Deus, Ele faz no momento certo, na hora certa. Aleluia! Deus, quando prometeu a Abraão que seria pai de muitas nações, Deus fez com que ele fosse pai já velhinho. Então, eu não sei como está a sua situação. Talvez você se ache já passado no tempo. Talvez você se ache já que a promessa do Senhor já tenha passado. Mas não. Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele falou. Permaneça firme. Porque muitas vezes é nós que retardamos a bênção que chega a nós. Seja fiel a Deus. Seja compromissado na obra do Senhor. Quer ter uma vida mesmo de sucesso? Deixe Deus guiar os seus passos. Não vá na onda daí de fora. E para ter sucesso, para ser uma pessoa feliz, tem que ter dinheiro, tem que ter fama, tem que ter poder. Não, nada disso. A pessoa pode conseguir isso, mas o mais importante é ter Deus no coração. Se a pessoa tem Deus no coração, e se tiver essas coisas, glória a Deus, porque isso não é errado. Mas em primeiro lugar, busque a Deus, entregue realmente tudo nas mãos de Deus. A Bíblia fala em Salmos 37:5, que é um salmo que eu gosto muito, que diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ou em tudo fará. Ou seja, é verdade essa palavra. É verdade. Não é verdade?
O que as pessoas aí fora muitas vezes colocam, que para ser feliz é necessário ter 2 mulheres, mais de uma mulher. Para ser feliz é necessário encher a cara. Não, isso é conversa mole. Para ser feliz, basta deixar Jesus entrar no seu coração e dirigir a sua vida. Assim você vai ser feliz. Eu agradeço a Deus, porque um dia Deus me deu a oportunidade, né, de conhecer a palavra dele. Mesmo não tendo um bom discernimento, não sabendo ao certo direito como é esse Deus. Mas um dia eu dei um passo de fé. Um dia eu dei um passo de crer que Deus iria mudar a minha vida e iria mudar a minha história. E graças a Deus, hoje, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que as pessoas dizem que eu sou, né? Goleiro do esporte, e assim vai. Eu só sou porque Deus me ajudou a chegar aonde eu estou. Se fosse pela minha força, eu não conseguiria. Muitos até conseguem, como eu falei no começo, mas não são felizes. Muitos são muitos famosos que tem por aí, mas pode ter certeza, quando eles colocam o rosto do travesseiro, a cabeça do travesseiro, eles se sentem sozinhos. Porque o único que pode preencher o seu coração, o seu vazio, é Jesus. Não é mulher, não é bebida, não é droga, não é reconhecimento, não é fama, não é nada disso. É Jesus de Nazaré. E hoje Ele está aqui. Ele está aqui para dizer para você que sem Ele você não vai conseguir nada. Sem Ele você não vai ser feliz. Os seus sonhos, os seus projetos, Jesus nessa noite está falando: coloque nas minhas mãos. Coloque nas minhas mãos, porque eu sou o arquiteto perfeito. Eu sou o arquiteto que não falho. Deus, Ele sabe tudo que nós precisamos. E Ele quer realizar grandes coisas na sua vida. Mas para isso, você tem que abrir seu coração. Você tem que reconhecer que sem Jesus, você não é nada. As vitórias que eu conquistei, eu reconheço. Foi Jesus que me deu. Amém. E eu creio que Deus tem grandes coisas ainda na minha vida. Porque a minha vida não acaba aqui. Né? E eu quero dizer para você que Deus tem um lugar especial para você. Amém. Deus quer que todo ser humano venha um dia morar no céu. Venha morar na glória. Esse é o plano de